Agora eu já sei que eu não quero mais ir para a África, que eu vi um vídeo ontem que fiquei horrorizada. Vamos comprar um carrinho, tipo uma van, e vamos viajar pelo Brasil, pregando e tudo isso. Pode ser, mas esse não é o caminho. O outro é muito bravo. O caminho primeiro é sentimento de fazer a obra de Deus, perguntar, Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Porque você pode pegar o seu carro e ir, mas Deus não quer você lá, Deus quer você Mas vai que eu quero na África. Aí você vai, gasta tempo lá para depois você descobrir que não quer África. Gente, eu fiquei horrorizada com um vídeo que o pastor José Edson mandou. Eu nem abri, como eu sabia que não, ia e ser uma assim, coisa parece, ruim. foi o que eu falei pra Sandra, eu falei assim, Sandro, parece que eles fazem, até fazem com pessoas de outros países que vão, mas eu acho que eles fazem mais com pessoas de lá que se converteram, como se falasse assim, vocês são uns ingratos e fazem aquilo ali. Eu fiquei horrorizado que eles batendo e jogam galhos por cima com fogo. Gente, eu fiquei horrorizada. Essa que são islamitas, né? Na África, mas a religião islâmica predomina. Bom, eu acho, não tenho certeza, essa é a minha recomendação, principalmente vocês que estão aqui já no terceiro ano, vocês precisam ir para o radical, gente. Vamos para o radical. Fazer o radical. Entendeu? O radical tem cunho missionário. Entendeu? Entra sexta-feira à noite, sai domingo na hora do almoço, lá na fazenda aqui em Moan. Mas pra gente não dá não, porque meu filho é muito agarrado. Pra ele ficar agora na minha mãe, 3, pra ele ficar com a minha mãe é um sacrifício. Mas aí o Sandro pode fazer. Eu não vou. Ele não tem vontade de ir pra África, não. Não é. Eu não tenho vontade de ir pra África. Não é que você vai por causa do missionário, mas você passa a ter uma ideia de quem você é e o que você precisa fazer. Entendeu? E como você dali em diante, você vai direcionar a sua vida. E não necessariamente que você vai para o campo missionário. O programa tem cunho missionário. Tá certo? Tem cunho missionário. Mas não quer dizer que você vai ser missionário. Mas é radical. Radical é para cliente que tem áreas da vida cristã ou da vida pessoal para serem tratadas. Entendeu? E depois, se você não tem, é bom porque você passa a conhecer o programa assim, que de alguma forma, por exemplo, eu trabalho, tive semana passada ajudando lá a bandeira do Experiência Radical. E toda vez que eu vou, eu sou abençoado. Deus fala comigo de alguma maneira. Te reanima, te renova, entende? O Espírito Santo te dá entendimento de outras coisas, entende? E você aprende então a servir. Às vezes a gente fica numa igreja e a gente acha que o simples fato da gente vir para a igreja, vir para o seminário, cumprir com as obrigações, que o nosso trabalho como cristão está feito. Muito pelo contrário, Deus nunca chamou, o Senhor nunca chamou para a gente ficar sentado dentro de uma igreja todo o tempo. Né? Eu fui sábado no aniversário do pastor do retiro de tratamento, um sítio de tratamento de recuperação de drogados, que eu tenho um rapaz aqui da comunidade que está lá, que a gente adotou, e era aniversário dele, inclusive o pessoal estava lá, todos eles do retiro, já lá do sítio, né? E centro de recuperação. E aí eu vejo lá os clientes, eu chego, já tem um camarada cantando, uma cantoria que eu não entendo nada. Tá, mas nós somos pentecostais, tá tudo bem. Aí depois vinham as irmãs que foram visitar e dar oportunidade para as irmãs. Aí as irmãs de casa, a palavra é só vitória, porque Deus, profecia, revelação, aquela coisa toda e tal. Não, parece a igreja que tem lá na frente de casa. E aí o povo fica atrás disso, entende? Você vai buscar, você tem quanto tempo de crente? Eu tenho 5 anos, eu tenho 10 anos. Quantas almas você ganhou para Jesus até hoje? Você, através do seu esforço de evangelização pessoal, de que essa vida esteja na igreja, esteja firme com o Senhor e de que isso esteja registrado nos anais de Deus no céu. Porque todos nós devemos prestar conta ao Senhor. Tá certo? Porque cada um de nós é a parábola dos talentos. Quem lembra da parábola dos talentos aí de Jesus? Certo? Não adianta você dizer que não tem talento, todos nós temos talento. Tá certo? Cada um tem, ninguém nasce sem nada. Então, a ideia que a gente tem de igreja hoje é os crentes cuidando só de si mesmo. Cuidando de si mesmo. Vocês lembram do que eu falei da Universal na aula passada?
do boom que teve de evangelização, de crescimento evangélico no Brasil, de convertidos, porque os crentes se fecharam dentro das igrejas, a Universal abriu para todo mundo. A gente assistiu o vídeo do Edir Macedo. Assistiu? Santos, Então, quando você assiste na perspectiva da vida do cara, você vai ver que ele tem uma história. Se é errado, não sou eu que vou julgar. Eu posso ter a minha opinião, mas que o cara não está sozinho, não está sozinho. Para chegar onde chegou e para em tantos países e tantas vidas abençoadas, porque tem que não tem gente que tem lá torta, mas a igreja católica tem torta. Olha, o cliente meu estava dizendo uma coisa ontem não, hoje para mim. Eu fui assistir uma palestra, faz parte do seminário, que o pastor falou o seguinte: irmãos, a igreja é igual a Arca de Noé. Na Arca de Noé entrou para dentro, colocou os animais, tá certo? Cada animal com seu cheiro peculiar, e eles defecavam dentro da arca, certo? Defecavam dentro da arca, tinha como botar um lá de fora da janela para poder defecar dentro da arca. Defecava dentro da arca. Assim é na igreja. Entendeu? Está cheio de clientes, mas tem escroto, tem fezes dentro da igreja que eles despejaram dentro da igreja. Ele fala adultério, bebedice, maledicência, fofoca, e tudo isso fede dentro da igreja. Fede, e aí você leva para o lado do espiritual. E Deus não resiste às narinas, e Deus não consegue absorver. Entendeu? Muitas das vezes a igreja fica numa frieza espiritual porque o Espírito Santo se afasta. Ele está demais. É surpresa falar uma coisa dessa? Nenhuma. Não é verdade? Então, na igreja tem gente que está bem e tem gente que não está bem. Tem gente que está lá legal e tem gente que está lá dentro e está todo torto. Entendeu? A minha esposa estava falando de um vídeo agora, não sei se eles ouviram, porque eu não gosto muito de ouvir, porque eu não tenho tempo para ficar ouvindo, o pessoal posta tudo demais, parece que a gente tem que ajustar, mas tem um pastor que ficou na casa, ele saiu da pessoa, hospedado durante muito tempo, que se abriu para ajudá-lo, e a menina foi contando, a menina com 6 anos de idade, ela foi estuprada pelo pastor, que a mãe dela colocou para dentro de casa. Então, em todo lugar tem. Então a gente precisa olhar só o lado positivo da coisa. Mas eu convido vocês para fazer um radical, depois vocês me contam como está. Pastor, eu tenho uma dúvida, né, que eu até falei sobre isso na aula passada. Você estava perguntando se a gente estava absorvendo. E aí eu absorvi algumas coisas, principalmente sobre a questão da base bíblica para a missão ser o ID e a missão de Israel não ser centrífuga, né? Ser essa coisa de trazer para dentro através do testemunho, mas da igreja a gente ir para fora, evangelizar. E aí a minha dúvida na aula passada, eu coloquei sobre a missão intercultural, né? E a missão dentro, né? Porque a gente cultural e intercultural. Isso. Ou transcultural. Transcultural e intercultural, exatamente. E porque a gente acaba muitas das vezes fazendo missão dentro da nossa própria cultura, dentro do nosso próprio bairro, dentro da nossa... Né, sabe, para mim é um piloto. É como você falou, a missão radical atinge dentro da mesma cultura e tem cunho missionário. Quando você faz dentro da sua cultura, vamos dizer assim... Você falou que tem diferença entre evangelismo e missão. Tem, eu vou explicar para vocês agora. Quando você faz dentro da sua cultura, nós entendemos que a gente vai fazer aqui no Rio de Janeiro. Então você não vai fazer missão, você está fazendo evangelismo. Por quê? Porque você fazer evangelismo é você sair e evangelizar. Mesmo que você tenha uma estratégia, mesmo que você tenha que fazer um planejamento, o dia, a hora, como vai fazer, que tipo de material vai utilizar, a estratégia vai ser de ar livre, não vai ser a gente vai juntar lá na praia, a gente vai jogar vôlei, a gente vai fazer uma aulinha de jiu-jitsu, vai fazer uma estratégia, que nem aqui, uma estratégia de evangelização. Tá certo? Usa a arte marcial, o esporte, como uma porta, um caminho, para poder a pessoa seguir e a gente abordando devagar. Mas isso não precisa de um planejamento, como precisa de missões transculturais.
Por quê? Porque evangelismo, eu vou voltar para as missões, mas só para responder isso para você, porque o evangelismo, você simplesmente se reúne com um grupo, define a maneira que vai fazer, vai e faz. Missões, você não escolhe o povo que você vai. Não. Primeiro, tem que ser crente, tem que ser batizado, tem que ter chamado, o pastor tem que identificar esse chamado, o seu pastor, tem que ter curso teológico. Por quê? Porque você vai ensinar a Bíblia para essa gente. Vamos supor, você vai para um povo, lá na África, aí você vai lá ganhar para Jesus. E como é que você ensina se você não entende nada de Bíblia? Como é que você discipula se você não entende nada? Então você tem que ter um curso teológico. Para você estar preparado para ensinar. Tá certo? Bíblia para aquela gente. Às vezes vai ter pessoas, às vezes não, seguramente, vai ter pessoas dentro daquele povo que está se convertendo que se destaca para a liderança. Como é que você forma essa liderança se você não tem nenhum curso teológico? Depois, como é que você forma essa liderança se você, seguramente, o que não é obrigatório, mas nunca fez um curso de liderança? E por último, o curso de missões transculturais. E ainda assim, você antes de ir para o campo tem que ir fazer um estágio transcultural em alguma cultura. Depois você tem que levantar o seu sustento. Aí então a sua igreja tem que enviar você. Olha só como é que fazer missões é mais complicado. Você está vendo? Tanta coisa. Evangelismo não. A gente chega, vamos ali, vamos evangelizar. Se não dá para trazer, a gente recomenda a pessoa. Vê umas igrejas na área, já leva o folhetim, a fichinha, já com o nome da igreja, o carimbado, coisa e tal, você procura essa igreja, porque nós vamos lá, somos de longe, né? Vamos lá em Copacabana. A pessoa não vai vir para cá. Então se a gente ganhou lá, vai na igreja tal, na rua tal, você faz uma visita, tá certo? Ou a gente preenche a ficha das pessoas e com o telefone e tudo e vai numa dessas igrejas e entrega e fala com o pastor, essa gente ganhou aí, o senhor tem que cuidar dessa gente e correr atrás dela. Evangelismo. E a gente volta para cá. Ou então a gente faz na nossa área aqui. É o que vocês fazem aqui. Agora, quando você vai fazer missões, e tem outra coisa. Tudo isso aqui tem a ver com tempo, que é igual a anos de preparo e treinamento. Entendeu como é? Então, quando você fala assim, não, porque eu vou para o campo missionário, você vai, daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, mas começando agora. Se você, porque eu tenho um chamado para o campo transcultural para trabalhar com os mongóis, na Mongólia. É um povo não alcançado, tá certo? E aí tá bem. É isso que você sente? Aí o pastor vai orar, você vai orar, a gente vai identificar, e o tempo vai passando para ver se aquilo, você desiste daquilo. Se você desistir é porque aquele povo não está no seu coração, porque quando está no seu coração ele arde e você não vê a hora de ir, mas alguém tem que te segurar, senão você vai afoitamente. Entendeu? Sim. E aí passa por todo esse preparo. Eu entendi a diferença do evangelismo para a missão transcultural, mas e para evangelismo, a diferença entre evangelismo e missão intercultural? Aí você tem também, quando você vai fazer essa missão, ou missões, aqui no Brasil, como por exemplo no Nordeste, ou para tribos indígenas não alcançadas. Você vai para a vila no Nordeste, mas mesmo aqui no Brasil, se você for para lá e você vai conversar um pouco com o pastor José Wesley, ele vai te dizer isso. Você não pode chegar aqui como você é uma outra cultura, eles têm uma maneira de falar, eles têm uma maneira de comer, eles têm uma maneira de dormir, dorme em rede, não dorme em cama. Você está me entendendo? Você tem que ir sabendo se preparar para isso. E chegando lá, você vai encontrar muito o que em voga, a religião em voga, em alta é o catolicismo. Você não pode chegar lá atacando ninguém, você tem que ter muita sabedoria. Entende? Então você faz amizade, essa coisa toda. Então aqui existe também uma certa noção que te dá para você trabalhar. Se for com tribo indígena, piorou ainda. Porque às vezes a gente chega na tribo indígena e fala, isso aqui está tudo errado, vocês vão tudo para o inferno. Né?
Não é mais ou menos o que a gente vai dizer, ó, gente, Jesus é o caminho, vocês largam tudo isso aí, que vocês vão tudo para o Porque inferno. no caso do Brasil, a gente realmente tem uma cultura muito diversificada. Né? Se você Sim. pegar uma outra nação... É a mesma cultural, coisa, mas a gente é multicultural, né? O Brasil é multicultural, porque tem chinês aqui dentro, tem tudo quanto é gente aqui, né? Na verdade, a gente não tem sangue puro. Às vezes eu fico pensando, sabia que o brasileiro não tem sangue puro? É sangue misturado, a gente não tem uma linhagem, entende? Pura. A nossa é misturada com a porção de coisa, né? Isso é legal, não sei até onde isso é legal, mas sei lá, de repente, pensando sobre isso, pode fazer diferença para algumas pessoas. Então, quando você vai no Brasil fazer missão intercultural aqui, você também trabalha numa tribo que tem aqui, tribos não alcançadas, você tem que conhecer, tem que aprender o idioma, se você não consegue pregar para eles. E outra coisa, você vai pregar para eles, mas você não, por exemplo, você vai lá para uma tribo dessa, vamos dizer que você vai para a tribo Yanomami, né? Você vai para a tribo Yanomami, que é uma tribo grande, mas aí você vai para lá e prega Jesus para eles. E como é que eles fazem agora para continuar conhecendo a Deus? E eles não têm um versículo da Bíblia traduzido para a língua deles. Aí você tem que fazer um curso, você não tem que pedir, se não tiver, e não tiver, você não pode ficar, vai procurar, não tem, o que você vai ter que fazer? Você tem que fazer um curso de linguística, você tem que fazer em inglês, tem que ser bom em português, e tem que aprender o idioma deles, o dialeto deles, a língua que eles falam, que é para você mesmo traduzir a Bíblia para a língua deles. Que foi o que Ronaldo Lidório fez, traduzindo o Novo Testamento para o Limopeu, os cocombas na África. Aprendeu o idioma, para então traduzir a Bíblia para o idioma dele. E Você gasta tempo traduzindo na íntegra, para você não errar, porque aí você diz uma coisa ou outra, o cara vai entender outra coisa, porque você não conseguiu se expressar na língua dele corretamente, então deu o sentido de uma outra coisa. Então tem que ser rigorosamente, aí você tem até apoio, tá certo? De uma agência brasileira, na verdade uma agência internacional que tem sede aqui no Brasil, e que funciona com tradução de línguas, entendeu? Que se precisa muito hoje de missionários para traduzir Bíblias para o idioma de alguém. Mas você tem que ir lá, servir como missionário e poder aprender aquele idioma. Então você tem que ir lá para uma tribo dessa, você tem que pregar, mas você prega e vem embora, você fica lá, mas essa gente é a mesma coisa, o pastor prega na igreja, você vai para casa, você não tem Bíblia, como é que você estuda, como é que você conhece mais de Deus? Você tem outra coisa. Que mesmo aqui na África, pessoal, no Brasil, em tribos indígenas e qualquer outro país que a gente for pregar o Evangelho, é diferente do Brasil. Você quer ver? Olha só, presta atenção, uma pessoa se converte uma só na igreja, ele vai para casa, sabe o que ele faz? Ele vai ouvir falar de Deus novamente quando ele vier a segunda vez na igreja. Ele vai ouvir a terceira vez a de Deus mais uma vez quando ele vier a terceira vez na igreja. E mesmo tendo Bíblia espalhada, e mesmo dando Bíblia para ele na igreja de presente, ele não chega em casa e não lê a Bíblia. É diferente com o povo desse. Quando ele recebe a notícia do Evangelho, ele fica tão impactado, ele acha uma coisa tão extraordinária que ele quer comer aquilo. Entende? Ele tem necessidade. Então, ou o missionário se desgasta com a treta do mundo que não dá conta, ou então você dá a Bíblia para essa gente, eles vão ler, e depois você só vai explicando quando eles trouxerem as dúvidas. Que é diferente de nós aqui no Brasil, que a gente não dá muito crédito para a palavra de Deus, a gente não dá muito valor à palavra de Deus. Né? Esse negócio é bem complicado. Né? É só a gente fazer uma pergunta para nós mesmos. Vamos fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já leram a Bíblia toda pelo menos uma vez? Então vai a segunda pergunta. Como é que você pode ser crente e não ter lido a Bíblia pelo menos uma vez? Toda ela. Ler. Segundo, em um ano você consegue ler toda a Bíblia. Existe um programa de leitura anual da Bíblia. E não é muito por dia não. Você só tem que separar um tempinho para você ler 2 a 3 capítulos. Só isso. Pouca coisa. Mas também não é ler por ler, porque chega no final também te pergunta porque você leu por leu. É ler e entender o que você está lendo. Tem coisas que você não vai entender nada, não te importe, continue lendo. Filho de fulano, de Beltrano. Esse genealogia é isso aí. O pior livro para se ler é o livro das crônicas, né? Mas, a crônica dos reis. Mas você precisa, livro de crônicas. Mas você precisa ir lendo para você compreender. Mas é um absurdo? É.
Não é só aqui, se você nunca deu, eu vou dizer para você que é um absurdo. Não só você na minha igreja, eu falo a mesma coisa. Mas pode vocês nunca terem lido a Bíblia toda, gente. Uma vez, pelo menos. Né? E é o livro sagrado. E é o livro sagrado. Aqui. Essa não é comigo. Que não, você já deve. Essa aqui é a minha Bíblia. 6 anos. Essa aqui é a minha Bíblia. Faz isso no mundo islâmico para você ver qual Corão, o que acontece com você. E eu joguei no chão e vocês não falaram nada. Eu só fiz de propósito, não costumo jogar minha Bíblia no chão. Você está me entendendo como é que tem o apreço pelo livro? Eu tenho o Alcorão em casa. E se o próprio islamita, se ele pegar o Alcorão e ele jogar, deixar cair no chão de propósito, você não sabe o que ele arrumou para a vida dele. Porque esse livro não pode ser tratado dessa forma. E não é porque só é o livro, que os caras se alimentam dele dia após dia, dia após dia. Nós somos crentes e a gente não pega na Bíblia. E é por isso que as nossas igrejas estão doentes, os crentes estão fracos, eles não param em igreja nenhuma, aí não vai para frente, desanima da fé, ou acontece de, como eu contei para vocês, um camarada que foi lá na igreja, criando a Assembleia de Deus, o cara foi espírita, como é que o cara é filho? Página, cara, como é que pode você cristão, conheceu a verdade, como é que você foi ser pai de santo, né? Não entra na minha cabeça isso. Era cristão e foi ser pai de Da santo. Assembleia de Deus, né? Ah, Foi ser aqui na rua, a filha dele estava treinando aí, ó. Mas você sabe que. Não sei se o pastor Santos sabe uma menina que teve aí de mau jeito, tem um probleminha na coluna aí. Deve ser aquele menino. Deu probleminha na coluna dela, ela parou de vir, coisa e tal, não sei o que tem, mas... Deve ser aquela Conversei menina até da com o igreja, pastor que aí. a família espírita. Que o pai estava meio Que morreu o triste tio, aí com a que igreja, mataram o etc tio. e tal. Hã? Que mataram o tio dela. Ah, não sei. Ele mora ali na esquina, né? Depois passa a minha casa na esquina. Depois que passa a praça, na primeira esquina tem um centro de macumba na esquina. Ela Ah, é essa menina Perto mesmo. do salão de festa. Antes, Larissa. na esquina, Larissa. no teu pé de água. Larissa. O camarada era da mãe dele. Eu conhecia a mãe dele quando eu vim de Campo Novo, 20 anos atrás. Eu conhecia a mãe dele, Dona Maria da Luz. Ele é ex-cunhado do pastor Zé Edson. Zé Edson foi casado, com as primeiras com o Zé Edson, foi casado com a irmã dele. Mas eu também não entendo isso. Eu tenho uma prima que ela foi criada na Deus e Amor desde pequenininha, agora cresceu, foi pra Umbanda. Casou com um cara assim, foi e Ó, tá. não entra na minha cabeça. Eu também não entendo. E para esse irmão não há salvação. E era assim, orava de Meu, manhã, orava aposta na hora toda do a fé. almoço, lia a Bíblia, aquela coisa toda, tudo muito rígido. Aí eu falo, penso assim, gente, será que é por causa da rigidez que a pessoa fica com raiva daquilo e larga? Não, é porque não conhece Bíblia, não conhece Deus. Porque se você conhecer Deus, nada mais muda você. Ninguém tira você do caminho da verdade para levar para o caminho do inferno. Nada. Você sofre o dano, você paga o preço, o que for preciso, mas você morre fiel ao Senhor. Você nunca deu as costas para Jesus. Entendeu? Mas você não tem vida, você não lê, você não ora, você vai atrás de um, atrás de outro. Você está me entendendo? Não tem raiz, não tem profundidade na palavra de Deus. Isso é muito complicado. Não está assim aí, irmãos, a igreja toda. Ó, vamos pegar aqui, para a gente dar uma continuidade e fazer esse fechamento. Até porque acho que semana que vem eu vou ficar com vocês o tempo inteiro, que o Zé vai faltar. E aí a gente vai Matar. alguma coisa que a gente dá. E ele mata. Mata, porque até. Vai ser só a Vai última ser a aula, última então. aula. Porque você vai direto. É isso? Você vai direto? É. E aí a gente vai ver. Não, mas aí eu marco depois um dia, eu dou um trabalho para vocês, tá, show. alguma coisa, não provo o trabalho, depois vocês só trazem o trabalho, eu corrijo e outra coisa, não tem problema. Mas no dia lá de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, o que aconteceu com Pedro? Ele ficou de pé e pregou o seu primeiro sermão, pregou o Evangelho, tá certo? Qual foi o resultado? Depois de ter pregado o Evangelho, e ele prega depois que os judeus helenistas, eles estão lá, vimos eles falar a nossa própria língua, o que é isso, estão espantados, aquela coisa toda, eles são daqui, nunca estiveram onde nós estivemos e tal. E aí Pedro levanta, irmãos, porque vocês estão espantados acerca dessas coisas, começa a pregar. O resultado é que quantas almas se convertem? 3 mil. 3 mil almas se convertem.
Tá certo? Então, é provável que muitos dentre esses 3.000, muitos fossem helenistas, judeus helenistas, tá certo? Vamos pegar aí mais uma vez a questão dos judeus helenistas para a gente trabalhar um pouco isso aí. Logo, o número da igreja cresce, cara. Ela vai para 5.000, vai para 10.000, vai para 15.000 e em pouco tempo calcula-se que a igreja tinha aproximadamente uns 25.000 pessoas, porque o crescimento foi rápido e avassalador. Bom, a princípio, irmãos, de acordo com a opinião de eruditos que tratam deste assunto, a maior parte dos crentes eram judeus helenistas, certo? Porque eles ficaram muito impactados. E por que ficaram muito impactados? E aí nós vamos pegar um ponto e eu quero que vocês repitam comigo. Por causa da cultura judaica. Por causa da tradição judaica. Os helenistas estão fora, então os caras estão mais light. Então é mais fácil absorver. Os caras que estão dentro da cultura, a gente vai tratar disso, eles se convertem, mas trabalham, nós vamos falar um pouco mais sobre Estevão, sobre isso, e eles se convertem, as duas coisas, eles estão convertidos ao Senhor Jesus, mas ainda presos na tradição, presos na cultura, no que foi passado. Quando agora vive no tempo da dispensação da graça, e aquilo ficou simplesmente como um pano de fundo para o futuro. Mas não viveu mais ser debaixo da lei, mas debaixo da graça. E Jesus Cristo diz, porque eu não vim abrogar a lei, mas cumprir a lei. E aí um novo mandamento eu vos dou. Porque o mandamento de Deus, amar o Senhor, teu Deus, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Então eu pergunto para vocês, se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, com toda a alma, mente e coração, e o nosso próximo como a gente mesmo, a gente consegue ferir os 10 mandamentos? O mandamento diz, não matarás. Se você amar a Deus, seu próximo, você mata. Não adulterarás. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu ser e o seu próximo, você adultera. Então Jesus disse, eu não vim advogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então ele reduziu o mandamento, ele simplificou o mandamento em amar a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo a si mesmo, você está cumprindo os 10. Tá certo? Então nós vamos viver a partir de agora que ele está dizendo, debaixo da graça. E não mais preso debaixo da lei, porque Deus deu a lei no tempo da ignorância, até que se revelasse todas as coisas. E o que se revelou foi Jesus Cristo, tá certo? Quando recebemos a revelação completa de Deus, através de Jesus. Na revelação completa de Deus, a gente caminha agora debaixo da dispensação da graça de Deus. E não mais vivemos debaixo da tradição, ou da lei, ou da cultura lá antiga. O que acontece? Ainda tem crentes hoje que vai na sábado, essa coisa toda, né? Como a igreja adventista do sétimo dia, essa coisa, mas a gente não vive mais debaixo da lei. Mas nós vamos ver a igreja primitiva presa a isso aqui, os judeus de casa, não os helenistas. Logo o número de crentes da Judéia alcançou e ultrapassou os crentes helenistas, tá certo? E esse aumento de crentes da Judéia ter passado em números de crentes os helenistas começou a trazer problemas para a igreja. Começou dentro, reunindo, começou a trazer problemas, tá? Acarretou uma divisão muito grande dentro da igreja. Por quê? Porque os helenistas, que eram de fala grega, eles começaram a se sentir menosprezados pelos judeus da terra. E aí como é que a gente diz isso? A gente diz isso simplificando o seguinte, que os da terra são castiços e os helenistas são mestiços. Tá certo? Então os aqui são os puros e os helenistas são os misturados. Tá certo? Então, quando a igreja começou a tratar a questão de Atos, lá diz que eles tinham tudo em comum, eles cuidavam primeiro dos da casa. Os mestiços, se sobrar, ou então eles que se danem. Mas se a igreja tinha tudo em comum, os helenistas começaram a reclamar, porque divide para todo mundo, mas nossas viúvas, nossos órfãos, eles estão sem nada. Ninguém cuida deles. E isso causou um grande rebuliço na igreja, e a igreja acabou se dividindo. E essa divisão, Deus aproveita essa divisão
para que os helenistas possam sair, porque uma perseguição inicia-se contra os helenistas. Uma perseguição, aquela perseguição que a igreja foi perseguida e Paulo estava perseguido para matar, aquela coisa toda, lançou na prisão, eles estavam sobre os helenistas e não sobre os crentes, os castiços, os da terra, os judeus ali da Judéia. Então, a gente vai chegar lá já. E essa discriminação, irmãos, era resultado desse preconceito dos dentro da igreja para com os de fora da igreja, tá certo? Dos cristãos criados ali naquela região. E o problema imediato era assegurar que essas viúvas, então, e os órfãos fossem cuidados. Nós vamos ver isso lá em Atos capítulo 6, versículo 1. Vamos ver aí comigo o que aconteceu lá e como nos diz Atos 6, 1. Por que eu estou dando esse pano de fundo para vocês? Porque Natália fez a pergunta sobre a base bíblica de missões. Então ela começou do meio para o final. Como a gente diz a base bíblica de missões, por que é que eu tenho que fazer missões? Por causa do propósito de Deus que começou lá no Jardim do Éden, enquanto ele pisou a cabeça da serpente. É porque minha dúvida começou no meio. Não, mas eu entendi, claro, até porque não dá para pegar todas as coisas, mas você entendeu o princípio. Então a base é que nosso Deus é um Deus missionário. Ele enviou seu Filho do céu à terra, tá certo? Como missionário entre os homens para pregar o Evangelho para que nós pudéssemos ser salvos. E ele morreu por isso. E ele precisou partir de um princípio, de um povo. Aí chamou Abraão, nós vamos lá um pouco em Noé, aquela coisa toda, nós precisamos passear um pouco na Bíblia, mas ele chamou Abraão para constituir um povo, etc. Passamos por Isaac, Jacó, depois passamos pelas 12 tribos de Israel, aí você tem José no Egito, tá certo? Depois quando sai do Egito através de Moisés e vai para a terra prometida, mas está ali as 12 tribos e no final das contas, lá na frente nasce Jesus, que é descendente da tribo de... Qual? Jesus é descendente da tribo de... Judá. Não. De... Levi. Da tribo de... Davi. Isso. Então, o que acontece? Jesus é de uma linhagem. Ele é da linhagem de Davi, né? E da tribo... Dos levitas. Dos levitas. Então, o que acontece? Deus vai planejando tudo para o advento do Messias, o surgimento dele. Então, por que é que eu tenho que fazer missões? Qual é a base que eu tenho? Primeiro, de que Deus é missionário e ele preparou. Ele teve um plano e desenrolou esse plano durante todo o tempo da história. Eu não sei enquanto está hoje, os pastores de vocês sabem, eu não sou muito bom nisso. Mas o pastor João Batista sabe, ele dá aula acho que é 5.789. de história e de arqueologia bíblica, 5.000 e alguma coisa. 789. Então há 5.700? 89. Então há 5.789 anos atrás Deus criou o homem. Tá certo? E aí durante todo esse decorrer da história, a gente vem aprendendo de que Deus foi criando um povo para o advento do Messias. Tá certo? Até que chegou um tempo que se marcou a era comum, a era cristã, o Messias nasceu e nosso calendário, o calendário nosso conta de Jesus para cá. Tá certo? Porque nós somos da era cristã. Então, essa é a nossa base bíblica. Só que o Messias vem, o Messias morre, e o Messias vai para o céu, mas ele deixa discípulos. E deixa 12 que são os líderes. Mas tem muito mais gente como eles. Eles ficam em Jerusalém e esperam ser receber poder do alto. Recebe o poder do alto, Pedro prega. 3.000 se converte, que passa logo para 5.000, 10.000, 15.000, 25.000. Mas nesse meio tem duas classes de judeus. Os que são castiços e os que são mestiços. Os mestiços helenitas que, durante a perseguição por não aceitarem o comando de Roma, quando Israel ficou sob o domínio romano, eles então saíram e foram embora. Os que ficaram ali, os castiços da terra, tá certo? E agora, mas eles vêm sempre a Israel passear, porque eles não saíram foragidos, não deve nada, essa coisa toda, eles simplesmente não aceitaram. Como, por exemplo, eu disse para vocês, eu posso estar aqui no Brasil e não aceito a condição do Brasil, eu vou para Portugal. Ou então eu vou para os Estados Unidos, ou então eu vou para a Espanha, eu vou embora, meu país. Mas eu venho sempre aqui, tá certo? Então eles vinham sempre na época que eles estavam morrendo, porque era uma grande festa, como eles gostavam de sempre resguardar as tradições, essa coisa toda, e as festas, porque isso era costume deles. Então eles vinham de tempo em tempo, e na festa de Pentecostes estavam lá.
Descobriram os helenistas, eles se convertem e há dois grupos agora na igreja, porque a igreja se divide. Tá certo? Por quê? Porque estavam sendo preferidos os crentes da terra e preterido o pessoal helenista. E todo o pessoal com eles. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, relata aí para nós a escolha dos 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram dos judeus de fala hebraica. Esse não diz aí. Atos 6, 1. Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12, os apóstolos, reuniram todos os discípulos e disseram, ou seja, os 12, está vendo aí? E reúne todos os demais discípulos. Então, reúne a igreja. Tá certo? E aí diz, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servirmos às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles a tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Ou seja, não era judeu, mas convertido. Então a igreja já tem gentio. Tá certo? Mas os gentios ainda sofrem. Tá? E vocês, eu vou dar um pincelão um pouco para vocês, mas com essa aula de profundidade, porque não é a minha matéria aqui. Mas por quê? Porque os gentios, eles começaram a não ser muito aceitos na igreja. Por quê? Porque os judeus queriam impor a eles as tradições. Vocês têm que cumprir as nossas tradições, os nossos rituais, as nossas festas. Então, para você vir, se você quiser crer em Deus, largar todos os seus deuses. E você precisa praticar tudo bem, para que você tem que ser circuncidado. E vocês sabem o que é circuncisão, sabe? Ok. Então, vocês têm que ser circuncidados. E é assim que eles tratavam os gentios. E tratavam eles, gentios, aqueles que não eram judeus, tá certo? Não os helenistas, os que não eram judeus. Os helenistas também sofreram porque eram judeus, mas eram mestiços, eles davam um pouco de importância, porque esse pessoal não são mais puros, eles se misturaram com outros povos. Mas sim aqueles outros povos, realmente, que não eram judeus. E aí vamos cair depois na casa de Cornélio. Quem é que lembra da história de Cornélio? Que Cornélio tem uma visão, e aí então manda chamar Pedro, lá pessoa mensageiro, e Pedro vai, mas no caminho ele vê um lençol que desce à terra com todo tipo de animais puros, impuros e tal, e Deus diz, come, né? E aí diz, eu não posso comer porque isso aí não torna imundo aquilo que Deus purificou. Então isso é uma alusão ao seguinte, de que o Evangelho não é só para o povo de Israel, mas também é para todas as nações, para todos os gentios. E aí Pedro entendeu então e foi lá e conversou com Cornélio, batizou ele, batizou a sua casa e etc. Essa história a gente conhece, não é verdade? Então, nós temos aqui a primeira instituição dos diáconos. E quem é que sabe o que significa diácono? Servir. Não, o que o diácono faz? Tem algum diácono aqui na igreja? Não. Aqui na sala? Não. O que o diácono faz? Então, o que o diácono é? Não. O que o diácono é? Ação. Podem ter diáconos que preguem e ensinam. Mas não todos. Somente aqueles que têm o chamado. A universidade da liberdade é esse. Às vezes o cara é diácono, vai ser diácono toda a vida. E é diácono é servir. E não vamos falar sobre isso na minha matéria, mas é o que eu dei lá para o meu pessoal, porque eu vou fazer uma consagração de diáconos na igreja agora, em outubro, no aniversário da igreja. E, falar isso, vocês vão lá no aniversário da igreja? Em outubro, Vou depende, mandar diferente uma- outubro tem 26, encontro de 27 e casais. 28. Aí eu acho que tem que mandar pra Sexta, você, sábado não. e domingo. No domingo a gente vai ter a Gisele Nascimento lá. Mas vai lá conhecer, visitar a nossa igreja, não é para igreja e tal, nós estamos aqui. Tá? Mas aí vocês vão lá conhecer a gente, vai visitar, vai ser um prazer. Bom, a instituição dos diáconos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque então, nessa confusão, todos os apóstolos dizem assim, vamos separar aqui então alguns homens para cuidar disso, que a gente não vai poder cuidar disso aí. Tá certo? E depois a gente entra aqui, se você perceber na Bíblia, que a gente entra na prisão. O Estevão, ele é um crente da igreja e ele foi separado como diácono.
Mas o Estevão é helenista, tá certo? E o que acontece? Ele é um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Mas o que trata logo depois do versículo 8? Qual é o subtítulo aí do 8? Estevão é levado ao Sinédrio. A prisão de Estevão. Por que Estevão foi preso? Porque Pedro está com a igreja, com os apóstolos, e a igreja passa a ir para o templo, para cultuar a Deus. E porque eles estão muito presos às suas tradições, à cultura e às leis, lá ainda já está no tempo da dispensação da graça, o que acontece? O Pedro, os demais apóstolos vão para lá, então eles fazem o culto ao Senhor, e Jesus disse, estou falando para vocês, e fazem a oferta de sacrifício. E aí o Estevão diz, isso aqui não tem nada a ver, gente. Isso tudo está errado. Não, a gente já passou disso. Tá certo? Não, isso não tem nada a ver. Essa questão do tempo aqui, oferecimento e tal. Tanto é que quando você vai ver ele falando da defesa dele, ele discorre acerca desde Abraão e chega até Jesus. Você vai ver a defesa dele no Sinédrio, e ele vai dizer, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E não, isso não tem mais nada a ver pra gente aqui. Porque Deus é vivo, um Deus vivo habita no templo vivo. Então ele diz para o Pedro, isso não tem nada a ver. Ele tem um grupo que concorda com ele, tá certo? Mas os castiços, inclusive já existem sacerdotes na igreja, convertidos e etc., o que acontece? Eles têm Pedro como um herege, como um cara que está pregando contra o templo. Tá certo? Contra o templo. E aí, então, ele é um camarada perseguido. E aí eles forjam uma acusação contra ele, e é sobre esse grupo que Paulo vai perseguir. Mas Paulo persegue não a igreja que está em Jerusalém, Paulo persegue esse grupo que se juntou com Estevão, que concorda com Estevão. Tá certo? Porque você vai ver lá no texto que quando ele sofre a perseguição, os apóstolos continuam em Jerusalém. Em Jerusalém. Porque Paulo não está perseguindo os apóstolos, Paulo não está perseguindo a igreja em Jerusalém. Paulo está perseguindo um grupo que era grande, que concorda com o Estevão, porque esse negócio de tempo não tem nada a ver. Mas Paulo, ainda Saulo, é um cara super religioso, ao judaísmo ainda, preso nas tradições. Ele diz, esse cara é um herege, como ele vai pregar sobre aquilo que nós fazemos aqui, foi o que nós recebemos de Deus e etc. e tal, e passa a perseguir. É quando Paulo persegue ele, Paulo entende isso, e aí entende... Paulo persegue o grupo, melhor dizendo, que está com ele, porque Paulo não persegue ele, e quando ele é morto, as vestes dele jogadas aos pés de Saulo, lembra disso? Mas ele desencadeia uma perseguição contra os seguidores de Estevão. E é nessa perseguição que ele está no caminho de Damasco, o Senhor aparecia, ele fala com ele, Saulo, Saulo, ele disse assim, quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Tanto é que Paulo, quando ele se converte, e ele vai iniciar o ministério dele, por onde ele começa? Quem já leu a Bíblia? Ele começa exatamente de onde Estevão parou, e não de onde os apóstolos estavam. Ele para, a mensagem dele é a mesma de Estevão, o templo não tem nada a ver, nós somos templos vivos, cartas de Deus, e daí ele sai pregando o evangelho, e prega para os gentios, porque a igreja de Jerusalém não aceita ele. A gente vai ver mais ali na frente que Barnabé vai buscar Saulo, que está há uns 10 anos já em Tarso. Porque a igreja de Jerusalém não aceita, e ele então vai embora para Tarso. Ele vai então fazer dentro do trabalho dele. Mas o Barnabé lembra do cara que está lá, o Saulo, que Jesus transformou ele e tal, converteu, e ele traz ele para Antioquia para ajudar no trabalho dele. Mas fica só um ano, e logo depois separa, o Espírito Santo diz, separa Saulo para uma obra que eles oram, e aí libera Saulo para Saulo seguir em campo numa obra missionária. Mas Paulo ele começa exatamente de onde Estevão estava, e não de onde os discípulos estavam. Até porque Paulo não tinha muito como continuar em Jerusalém, porque divergia muito com os apóstolos, com os outros. Entendeu? Então você já tem a primeira divisão eclesiástica, crise eclesiástica dentro do ministério. É a mesma coisa quando João Marcos deixou, então, depois veio Pedro interceder, disse, não quero, porque esse camarada já me abandonou uma vez, manda ele embora. E quando Paulo está preso sozinho, ele fala assim, traz a minha capa, ele manda João Marcos, porque ele me é muito útil. Então ele entende, né, as dificuldades, porque Paulo, é aquilo que eu digo, irmãos, quando a gente começa, que a gente não tem entendimento, a gente vai na boa vontade, e a nossa intenção é a melhor que tem, mas a maneira às vezes não é a correta.
Por isso que todos nós precisamos de alguém atrás de nós, nos discipulando, nos mentoreando, nos ajudando. Não vai por aí, vem para alguém mais experiente, não faz assim, não faz assim. E você vai nessa onda assim, desse mentoreamento, você vai ser bem sucedido. Porque também você deverá fazer assim com outras pessoas que estarão abaixo de você. E que você está vendo que tem proeminência, que Deus vai usar, que tem dons, que o Senhor tem uma obra na vida daquela pessoa. E se você deixar ela sozinha, ela vai também fazer bobagem, se não tiver orientação. Então você também vai ser discipulador daquela pessoa. Quem está entendendo? E isso é o princípio do reino, tá certo? Isso é o princípio de Jesus. Então, depois da morte de Estevão, a perseguição da igreja aumentou dramaticamente, nós já falamos sobre isso. E os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E iniciaram igrejas entre outros helenistas como eles. Então, à medida que eles foram correndo da perseguição, eles foram pregando a palavra e foram se estabelecendo em igreja. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus. As últimas palavras de Jesus foram uma ordem para o ministério intercultural até os confins da terra. A primeira demonstração do poder do Espírito Santo ao começar a igreja em Atos 2 foi uma dramática declaração do propósito de Deus de alcançar todos os povos por meio de um ministério intercultural. Contudo, a igreja primitiva levou 17 anos, desde o dia de Pentecostes, até a começar a falar para os gregos. Por causa de quê? Das tradições. Preso às tradições. Por que uma pessoa tem dificuldade de vir para o Evangelho de Igreja de Jesus Cristo, criado no catolicismo? Por causa das tradições. Meu avô, meu bisavô, minha avó, meu pai, minha mãe. Por que você é? Porque a minha família sou. O cara nunca foi na igreja católica. Aí você diz, eu sou católico. Mas por que você é católico? Porque meu pai, minha mãe e minha família é toda tradição. Você está me entendendo como é? E quais foram os resultados? A mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram. Deus começou a mover-se poderosamente entre os gregos, não judeus de Antioquia. E os apóstolos enviaram também Barnabé, que é chamado de filho da consolação, de Jerusalém, para investigar esse movimento dos gentios para Cristo. Eu faço um trabalho na minha igreja no modelo de célula, no modelo do MDA, que é o modelo de discipulado apostólico. E a gente fala muito sobre o projeto Natanael e o projeto Barnabé. Entendeu? Tem o projeto Natanael e tem o projeto Barnabé. O projeto Barnabé é exatamente baseado na vida de Barnabé. Barnabé era um cara conciliador. Era o cara que acreditava em alguém. Então o Barnabé acreditou em Saulo. Esse cara tem potencial, esse cara vai ser bom para o reino de Deus. Aqui ele não encontrou espaço, porque aqui ele ficou com medo do cara, o cara era perseguidor. Agora diz que é crente. E Saulo não era qualquer crente. Saulo era um doutor na lei, ensinado, instruído aos pés de Gamaliel, do mestre Gamaliel. Então todo mundo, não somente o mito que o cara foi perseguidor, mas o cara é muito entendido. Não é às vezes a mesma coisa que existe em algumas igrejas, seja um cara muito bem formado, um cara com certo know-how, o cara que vem coisa e tal, aí a ministério fica meio, o cara chegou para tomar o lugar da gente, que eu não sei o que, vamos começar a botar o cara de lado, aí não dá espaço para o cara se sente meio deslocado na coisa, e o Paulo começou, até que então ele foi embora para a terra dele. O Barnabé lembra dele e vai buscar o cara, quando ele é mandado para Antioquia para visitar os irmãos. Sendo cheio do Espírito Santo, Barnabé reconheceu de imediato a mão de Deus nos recém-convertida igreja dos gregos, e aí deu-se a sua aprovação ao ministério se realizava entre eles. Você vai ver em Atos capítulo 11, e o apoio de Barnabé estimulou ainda mais o avivamento entre os gregos. E assim que Barnabé pensou em Saulo, que havia declarado que Deus chamaria para ser apóstolo dos gentios. Paulo estava ali uns 10 anos na cidade de Tarso, quando também Barnabé foi buscá-lo e levar ele para a igreja em Antioquia, porque pela primeira vez os gregos foram chamados de cristãos, e Paulo foi ajudar Barnabé lá. Certo? Então, nós vemos aí esse papel fundamental de Barnabé. No MDA, trabalha-se muito a pessoa do Barnabé, porque você precisa sempre andar com alguém. Deus tem um propósito na vida de alguém. Amém.
Mas você precisa ver isso, precisa dizer, cara, vou te ajudar, porque às vezes a pessoa não entendeu, ainda não teve a lucidez, mas vai ser um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus para fazer uma diferença na nossa geração, na nossa nação ou em qualquer outra nação do mundo. Você enxerga isso, então você investe no cara, você vai atrás, vai estar com dificuldade, está desanimado, porque sofreu, porque frustrou, porque decepcionou em algum lugar, em algum momento. Não, tudo bem, deixa quieto. Em algum momento, mas você vai estar lá, você vai estar orando, você vai estar apoiando, você vai estar visitando, você vai estar, entendeu, encorajando aquela pessoa até que ela realmente entende, se firma e vai, e aí você olha e fala assim, caramba, eu não vou desistir desse cara. Você não desistiu porque Deus não desistiu, porque Deus usou você como filho da consolação, como Deus usou na terra. Amém? Então, todos nós precisamos encontrar o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes a gente pensa o seguinte, não, eu quero pregar, para ser pastor, ser pregador, eu quero ser ensinador, eu quero ser missionário, não importa, procure qual o propósito de Deus, até porque a gente se servir em todas as funções, né? O apóstolo Paulo disse, eu tenho todos os dons, né? Ele mesmo disse, declarou que eu tenho todos, mas o importante é você encontrar o propósito de Deus para a sua vida. É por isso que o pastor José Wellington aí, ele é pastor, né? Pastoreou em várias igrejas, mas ele se descobriu, o ministério não é pastorear a igreja, o ministério é ensinar, cuidar da liderança, entendeu? É ensinar, é missões, essa coisa toda. Então é nisso que eu me realizo, é nisso que eu me sinto bem, e então ele faz, e prospera, e Deus abençoa, e é instrumento de bênção para muita gente. Nós precisamos descobrir o nosso propósito, certo? Você tem que orar, você tem que identificar. Você não pode achar que você vai ficar sentado nessa cadeira para sempre dentro da igreja sem fazer nada. Porque às vezes as pessoas chegam o seguinte, não, fica na igreja não, porque você está lá, o pastor está lá para fazer. O que o pastor vai dar para você fazer na igreja? Pregar você não prega. Cantar você não canta. Tocar você não toca. Zeladoria já tem gente para fazer, já tem zelador demais, então diácono, já tem diaconato de diáconos demais, diaconiza, e etc. Mas você só faz se tiver um cargo. Então, se não te der cargo nenhum, você nunca faz a obra. A gente fica muito preso ao cargo. Você está me entendendo? Aí você vai, você visita, você evangeliza, você traz para a igreja, você discipula, entende? Se você vai ter o dom de ensinar, então você vai ensinar. Se você tem o dom de pregar, você também vai sair, você vai pregar. Tudo debaixo da autoridade do seu pastor, mas você não fica preso à igreja, porque o Senhor nos chamou para fora. A nossa missão, irmãos, ela é para fora, não é para dentro. Entende? Tem muitas pessoas que querem pregar, porque você está esperando, estou esperando ser dirigente da juventude. Eu tenho um departamento de missões na igreja, esperando a hora que vão me nomear para diretor de missões aqui da igreja. Ou então esperar minha consagração de diaconato, e se não vier, você vai ficar a vida toda esperando, não vai fazer nada para Jesus? Ele fica dependendo do cargo, da nomeação e etc. Não, irmão, nós temos que sair, fazer a obra de Deus, vamos chamar-nos para abençoar. O cargo, para algumas pessoas, que não tem uma função específica, pode ser o seu caso. Mais tarde, em algum momento, se não for, mas fazer, porque todos nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Amém? E o ministério de Paulo ficou comprovado entre os gentios durante todo esse ano inteiro que eles trabalharam lá em Antioquia, e ficou provado que realmente o ministério dele era para os gentios, né? O pessoal identificou isso. E eles formaram, irmãos, a primeira equipe de evangelização intercultural, entendeu? Nas suas imediações ali. Porque estava próximo, não estava muito longe. Eles formaram e se tornaram o modelo, como a primeira de muitas equipes de evangelização que surgiriam depois para todos nós. O que nós fazemos hoje é, na verdade, seguir aquilo que Paulo fez. Agora, a gente diz, só fazendo uma pergunta, a gente diz, eu não sei o texto, vocês me perguntaram, não vou ter que dizer para vocês de cabeça, eu não sei porque eu não guardo o texto de cabeça. Você sabe que o apóstolo Paulo foi apóstolo, não é isso? Mas se Paulo foi apóstolo, e apóstolo é aquele que viu Jesus e andou com Jesus e foi ensinado por Jesus, como é que Paulo se enquadra nessa configuração? Quem sabe? Então anota aí. Trabalho para vocês.
Revelação do Espírito Santo agora. Eu quero que você faça um trabalho para mim sobre a vida de Paulo. Todos vocês. Daquilo que vocês puderem encontrar de Paulo, se vão pesquisar na internet, vocês montam na sequência. Mas antes dele... Antes dele. Vocês encontrarem quem era, de quem foi foi ensinado aos pés de Gamaliel. Você vai me dizer quem foi Gamaliel, essa coisa toda e tal, né? Se algum de vocês quiserem acrescentar, vamos supor assim, rechear mais esse trabalho, ele foi criado aos pés de Gamaliel. O que quer dizer, naquela época, queria dizer educado, formado, discipulado aos pés, porque quando se tinha um mestre, você era educado aos pés dessa pessoa. O que significava ser educado aos pés de alguém, na cultura lá. Se você quiser rechear, tá certo? Porque às vezes você vai fazendo assim, porque Saulo foi educado ou formado, discipulado aos pés do mestre Gamaliel. O que significa ser formado aos pés do mestre Gamaliel? Por que aos pés? Isso era comum naquela época, ou tinha alguma designação especial? Essa questão de ser formado aos pés, era aos pés mesmo, literalmente, ele ficava sentado. O que isso quer dizer? Né? Se vocês puderem rechear isso aí, vai ser bom. E aí você vem pela conversão de Paulo, aí você pode pesquisar um pouco sobre essa questão de Estevão, tá certo? Porque Paulo estava lá, você vai ter que mencionar, e você, outra coisa, você vai mencionar que o manto de lá, a roupa, a capa de Estevão foi jogado aos pés de Saulo, ainda Saulo, né? E aí você vai dizer em que situação era aquela, você pode também enxertar um pouco, acabei de delinear para vocês, sobre quem era Estevão e por que ele estava sendo perseguido, né? Tudo tanto bem que você já conhece alguma coisa que eu te falei, mas você vai lá e pesquisa e acrescenta um pouco mais sobre isso. Depois sobre a conversão e depois sobre ele ter sido formado ou designado como o 13º apóstolo de Cristo por revelação. O que isso quer dizer? Você vai encontrar na Bíblia também isso aí. Você não está anotando? Ah, tá. Entendeu? Porque ele foi feito apóstolo por revelação. Mas como é que foi isso? O que aconteceu? Para ele se tornar o 13º apóstolo de Cristo. Como foi essa formação dele? Esse vai ser só um trabalho para vocês me apresentarem para valer nota, tá, gente? Eu não vou... E aí vocês têm até, não sei se essa semana agora, na outra, tá certo? Que era o meu prazo normal de terminar. E então vocês têm até lá para poder me entregar. Não vai ser correria desatada, não, tá? Então, eu vou perguntar a vocês, por conta do início da base bíblica de missões, porque isso é café com leite. Isso que eu estou dando para vocês não é café com leite, não. Isso aí vai exigir um pouco mais. Agora, se eu pedisse para vocês, delineiem os tantos pontos da base bíblica de missões de acordo com o apresentado no Antigo Testamento. Isso aí seria uma coisa para vocês. Você vai lá em Gênesis, vem depois passou pelo dilúvio, vem para Abraão, que depois vem para 12 tribos, que depois vem para os reis, tá certo? Vem para os juízes, vem para o sacerdote, o povo rebelde, o povo de Deus que não satisfaz e tal, e Deus está sempre pesando na mão e vai preso, e vai perseguido, o templo destruído, coisa e tal, até que Deus se cala por 400 anos, nasce Jesus, aquela coisa, isso é fácil, está na sequência da Bíblia, tá certo? Isso aí também é fácil, mas não ficou muito ventilado por mim aqui, então eu acho que vale a vocês a pesquisar um pouquinho mais. Na próxima aula, quando eu estiver aqui com vocês, vou ver se a gente... O menino falou que tem um data show aí, ver se a gente assiste aí no vídeo. Eu vou pensar em algo, porque eu não quero adiantar alguma coisa, porque a gente, se eu for delinear para vocês sobre outras matérias de missões, então a gente tem outras coisas para colocar aí nos vídeos para ver, alguma coisa assim. E eu não quero adiantar, mas de repente a pessoa encontra alguma coisa do Ari para a gente assistir aqui. Eu acho que vai ser bom para vocês. Tá certo? O Ari fala muito sobre missão integral. Então, tudo que ele fala é sobre missão integral da igreja. Certo? Porque ele foi o presidente da Visão Mundial de Evangelização. Hoje ele é membro, não é o presidente mais. Mas ele foi membro. E é muito bom. Eu acho que a gente vai tirar bastante proveito. Tá certo? A gente usa o próximo tempo para a gente ver um pouco desse vídeo aí. Depois a gente criar aqui 1 hora de vídeo, 1h10, alguma coisa assim, 1h30. Mas a gente cria depois um tempo para a gente ter um fórum de discussão. São 58 minutos. Eu ia ver hoje também a igreja que não existe mais.
Mas aí é um outro, né? Esse é outro? Ah, tá. É um outro. Você falou... Não, a igreja não existe mais, vocês podem ver. Sim. Eu ia ver, eu procurei hoje, eu assisti do Silvio Santos, eu procurei outro, eu procurei no caderno onde que estava, qual outro vídeo que era, aí passei pelos vídeos dele, a igreja que não existe mais, ela é algum dos primeiros, assim. Aí acabou que na hora eu vou fazer alguma outra coisa que eu não assisti. Se você for na página dele, de vez em quando eu vou assistir aqui em São Francisco, ele veio numa igreja ali para dar palestra. Às vezes ele está em algum lugar, aqui no Rio de Janeiro, aqui, ou então em Niterói. Ele não sai daqui, entendeu? E aí você vai vê-lo pessoalmente, ao vivo e a cores. O José Wes quer trazer ele aqui para dar uma aula magna para vocês. Vamos torcer, ver se consegue, tá certo? Eu acredito que não é difícil não, porque ele é um camarada que não precisa falar para muita gente. Ele é simples, ele fala para poucas pessoas, entendeu? Então isso é bom pra gente, tá certo? Nosso tempo terminou? Show, sim. Gente, então eu acho que não vai ficar faltando nada para dar para vocês do que tem aqui, coisas que não vai acrescentar muito. Professor, você ia falar sobre um outro vídeo dele que nós deveríamos dar uma olhadinha, e eu te cortei, perdão. Não, eu vou ter que encontrar, ver se eu dou esse que eu vi lá, que eu assisti, e ver se eu vejo um outro. Mas depois eu quero recomendar para vocês, todos vocês são do Ministério? Sim. Todos são. Eu recomendo para vocês, eu recomendo. E você só vai saber se a recomendação é boa no dia, eu descobri isso, o dia que você fizer aquilo que te foi recomendado. Aí você vai dizer, por que eu não fiz isso antes? Por que eu fiquei postergando, um troço que só me abençoou, que mudou, que abriu o meu leque, você está me entendendo? Eu estou vendo de uma outra forma, você está me entendendo como é? Então, primeiro, você faz o seu curso teológico. Depois você tenta fazer um de missões, mesmo que seja por correspondência. Terceiro, seria bom você fazer um radical. Quarto, tenta fazer o curso Liderança Avançada do Haggai. Eu sou graduado internacional do Haggai. É o curso que é dado em inglês em Maui, no Havaí, é dado hoje aqui no Brasil, em Campinas, São Paulo. Tá certo? E de repente eu falo um pouquinho depois com vocês sobre o Haggai. De repente eu passo pelo meu computador, eu passo um vídeo institucional do Haggai, e o Haggai hoje está se espalhando por todo o Brasil. O Haggai trabalha formação de liderança. Tanto é que quando você faz um curso que é de 4 ou 5 dias, você precisa fazer um projetinho seu de vida, ministerial, familiar e tudo mais, pessoal, tá certo? Você primeiro que não tem para você apresentar, o grupo hoje é menor, eu acho que dá, mas mesmo que todos não consigam apresentar, mas pelo menos você fez e tem com você e você traz o curso. Eu já fiz, e 2 pessoas na minha igreja já fizeram, e eu quero mandar alguns no ano que vem. Funcionava no Monte Real, em Água de Lindóia, resort lá, mas agora funciona em Campinas, e lá era uma vez por ano, agora tem vários por ano. E aí então ficou mais fácil, era de sábado a sábado, mas agora acho que é só de quarta a sábado, tá certo? Porque é um intensivo, de manhã até à noite. Um curso de liderança avançada do Instituto Haggai. Pelo menos isso aí, tá certo? E se você depois puder fazer um curso, ou então assistir algumas aulas do Thiago Brunet, não sei se vocês já ouviram falar. Qual é o seu destino? Não é o seu destino para o céu, que todo nosso destino é o céu. Mas aqui na terra, na sua vida, no que você vai produzir, aonde você quer chegar. Entendeu? Isso é muito bom também, tá certo? Bom, a hora já estourou, eu estou aqui passando aí no horário de vocês, eu vou Então deixar a gente vocês parou no Testamento em Atos com a história de Isso. Pedro, tal, Toda nova essa- igreja. Da nova... Isso, paramos ali. Agora, o que a gente vai, se eu, o Zé Wes, eu acho que quer que eu dê toda a outra parte de missões com vocês. Aí nós vamos entrar em outras questões acima disso aí, mas aí já trazendo para séculos mais à frente, entendeu? A história da igreja, como é que se comportou e como é que a igreja se manifestou, os avivamentos que houveram na Europa, depois na América do Norte e depois se espalhando pela América Latina, tá certo?
Podemos também falar um pouco mais na frente sobre as viagens missionárias de Paulo,